A ceia. A ceia é uma ordenança que o Senhor Jesus deu na noite da sua crucificação, a noite que foi anterior à sua crucificação. Dali ele saiu para ser julgado. E nós estamos vivendo aqui um momento muito particular, porque estamos na Semana Santa, na Semana da Páscoa. E às vésperas da Páscoa nós podemos lembrar o que aconteceu há quase 2000 anos, justamente nesse local. A Páscoa cristã ela existe porque Jesus foi crucificado na Páscoa. E ele ressuscitou durante essa festa. Senão nós, os cristãos, não celebraríamos a Páscoa. Nós só a celebramos porque Jesus morreu na Páscoa. E o significado dela para nós, ele é extremamente forte porque está vinculado à Páscoa judaica. Qual é o sentido da festa judaica? Comemorar a libertação que eles tiveram da saída do Egito. Israel era escravo no Egito e ficou lá por mais de 400 anos. E quando ele saiu de lá, Deus mandou as 10 pragas, castigou os egípcios e trouxe os israelitas de lá com uma maneira poderosa, milagrosa. E na última praga, ele mandou que os israelitas celebrassem a Páscoa, enquanto os egípcios choravam a morte dos primogênitos, os israelitas tinham que comemorar. A palavra Páscoa, para nós no português, ela não tem um significado claro, como no hebraico, no inglês, que quer dizer passar por cima. Porque o anjo da morte passou por cima das casas em que havia a marca do sangue nos umbrais das portas. Então ele não entrou ali para matar os primogênitos, porque os israelitas celebraram a Páscoa. Qual é o símbolo da Páscoa para os judeus? O Senhor mandou que fizesse essa festa para lembrar da libertação do Egito. E aí tem símbolos: o cordeiro, as ervas amargas, o pão sem fermento, o vinho, tudo com uma ordem para que sejam lembrados. Quando o Senhor Jesus celebra a última ceia, ele está comendo esse cardápio. Qual é o cardápio da ceia da Páscoa? É churrasco de ovelha, a carne de ovelha assada no fogo, o pão sem fermento, ervas amargas e vinho ou suco da uva. Esse cardápio que Jesus comeu na quinta-feira à noite, com os seus discípulos, ele é lembrado por nós hoje na ceia. Porque a nossa ceia, instituída pelo Senhor, não tem mais, a ceia da Páscoa cristã não tem a ovelha, não tem a erva amarga, ela tem o quê? Ela tem o pão e tem o vinho. Quando Jesus disse, isso é o meu corpo, ele pegou o pão e disse, esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. E o cálice, esse é o meu sangue que é derramado por vós. Por que Jesus ele se utiliza dessa simbologia do pão e do cálice como sendo a carne e o sangue? Vamos entender o motivo. Ele dá um motivo. O meu corpo é partido por vós. O meu sangue é derramado por vós. Ele está falando sobre a substituição. Que ele está morrendo no nosso lugar. E com o sangue dele, ele está nos trazendo purificação. Porque não havia remissão, não há remissão de pecados sem sangue. Toda a religião, todo culto tem o seu modo de entender as coisas. Como é que Deus disse que deve ser entendido? Deus instituiu desde o princípio a substituição. Quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus fez roupas para eles de pele de animais. Animais morreram no lugar de Adão e Eva. Isso é substituição. Quando Deus dá a lei para Moisés, ele determina que aquele que pecasse deveria pegar um animal, levar o animal até o sacerdote, ele confessaria a sua falta, o sacerdote, recebendo a confissão, colocava as mãos sobre a cabeça do animal, pegava uma lâmina de pedra e imolava, cortava o pescoço do bichinho. Aquele sangue era derramado no lugar do sangue do pecador. Esse animal era levado para um outro local e era tirado dele os rins, o fígado, a gordura e toda a fressura dele era removida dali, era trazida para o altar, queimada sobre o altar.
a pele do animal ficava com o sacerdote que ofereceu o sacrifício, e a carne, o dianteiro direito desse animal, ficava no templo para manutenção e sustento dos sacerdotes dos levitas, e o pecador levava o restante da carne para casa. Então ele chegava em casa e era uma festa, porque todos vinham participar com ele da redenção e da justificação dele, porque ele estava perdoado, então todos se tornavam participantes da vida dele e da justificação que Deus deu para ele. Isso era motivo de festa, porque ele estava vivo, perdoado e abençoado. E quem comesse daquele corpo do animal, seria como dizer assim, ó, era para tu estar aqui. E nós estamos comendo o que morreu no teu lugar, te deu vida, te deu perdão, Deus aceitou e agora nós estamos nos mantendo. Jesus institui a ceia com essa cultura que eles tinham. Diz, olha, quando você for participar da ceia, você está não comendo um sacrifício de um animal que foi no templo, mas eu morri no seu lugar. Eu derramei o meu sangue para perdoar os teus pecados. Eu sou o responsável por você ter vida e sou eu quem te sustento na terra. Esse princípio está instituído na ceia, no pão e no cálice. Ele dispensou a erva amarga. Por que ele dispensou a erva amarga? Porque a erva amarga representava sofrimento. O sofrimento que o povo teve no Egito, esse sofrimento vocês não vão ter mais. O Egito ficou para trás. Por que ele dispensou a erva amarga da ceia? Porque Isaías capítulo 53 diz, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, ele foi subindo como renovo diante dele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como a quem os homens viram o rosto era desprezado, não fizemos de caso algum. Mas verdadeiramente, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, Jesus está dizendo assim, não botando a erva amarga na ceia, você não precisa comer ela, porque eu sofri por você. Eu padeci por você. Eu não dei sofrimento para você, eu assumo o sofrimento por você. Deus não dá sofrimento para os seus. Deus não dá castigo e dor para os seus que estão na sua presença. Não é Ele quem faz isso, porque Ele tomou sobre si, para nós não precisarmos ter. E estando nele, não temos. Por que Ele tirou a carne de ovelha? Por que a nossa ceia não tem um churrasco aqui de ovelha? Porque a natureza da ceia, ela é espiritual, ela não é terrena. E a carne, ela representa a matéria, representa o que se deteriora, decompõe, o que é passageiro. Ele comia aquele churrasco de ovelha ou de boi que ele havia feito o sacrifício. Mas depois que ele pecasse uma vez, ele teria que pegar outro animal e ir lá oferecer de novo um sacrifício para conseguir a remissão. Porque a carne representa o que é temporal, o que passa. O sacrifício de animais era passageiro, ele valia uma vez só. Depois você tinha que fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Jesus tirou a carne da ceia porque ele fez o sacrifício uma vez, como diz o autor da carta aos Hebreus no capítulo 9, e uma vez por todas. Fez justificação por todos os homens. Não precisa morrer de novo, não precisa sacrificar de novo. O sacrifício dele é eterno. E o pão que ficou, ele representa um alimento universal. Veja, nós passamos nessa viagem, passamos pela Jordânia, comemos pão lá. Passamos por aqui por Israel, comemos pão. Passamos nos territórios palestinos, comemos pão. Vamos para os Emirados Árabes, comemos pão. Vamos no Brasil, comemos pão. Estados Unidos, comemos pão. Qualquer país da Europa, comemos pão. Pergunte para os africanos que estão aqui, vê se não tem pão lá. Qualquer lugar tem pão. Pão é um alimento universal. Em todos os lugares, em todas as culturas, ele é feito. O símbolo do pão é que a salvação é para todos os homens. Não é para um povo específico, para uma cultura específica, para um grupo determinado. Não. Jesus morreu para dar salvação para todos os homens. O vinho, ele representa a alegria, o símbolo do sangue, mas a alegria. Por quê? Porque nós temos que
ter motivos para celebrar. Senão vai se celebrar o quê? Se você não tem motivos para comemorar, para ser feliz. Que felicidade você vai ter? Mas Jesus derramou o seu sangue para que nós tivéssemos a alegria da vida eterna. É nele que está a alegria. E por isso que aquele que o tem que manifestar essa alegria. Tem que reconhecer que vem dele essa felicidade por podermos ser livres em servi-lo, em adorá-lo e tê-lo conosco. Amém? Então agora nós vamos participar da ceia. Vamos celebrar a ceia do Senhor e usando como base o texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios no capítulo 11, no versículo 23 a seguir. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, se alguém comer desse pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de comer. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Amém? Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, chegamos diante de Ti com este pão e este cálice que aqui representam o Teu corpo e o Teu sangue que foi derramado e partido por nós. Pedimos-te, Senhor, que a Tua bênção esteja sobre cada um que irá participar, que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas e que o propósito por Ti estabelecido na ceia venha se cumprir em cada um de nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pedir para o Mateus estabelecer. Cada um pega um pedaço de pão e um cálice. Pode começar por aqui, pessoal. Pegue um pedaço e segure, tá? Para nós cearmos juntos.